Olá, Ramon Durante falando, é um prazer falar com vocês em mais uma edição desse bate-papo. O tema do dia é sobre inovação, criatividade e gestão de projetos de software. Então, é um assunto muito interessante, faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso desafio como profissionais de software, atuando como agentes de transformação. Trabalho no mercado de software há mais de 25 anos, atualmente sou CEO na DevPrime, uma plataforma para acelerar a modernização de aplicação e o desenvolvimento de produtos digitais. Falando sobre inovação, criatividade e gestão de projetos, talvez esse seja um dos grandes desafios, dentro dos pilares que nós temos na esfera de projetos de software. Deixa eu fazer só uma breve contextualização, até para você entender um pouco melhor. Se a gente olhar para o Brasil, o país é um país onde as pessoas são muito criativas. E isso é muito bom. Isso acaba gerando pessoas com essa capacidade de inovar, com essa capacidade de transformar. E o meu sonho é fazer essas pessoas se conectarem com a área de desenvolvimento de software, entender a importância e as oportunidades no desenvolvimento da tecnologia e o quanto essas pessoas conseguem transformar o mundo, usando a tecnologia. Porém, quando você está numa jornada de transformação, numa jornada de desenvolvimento de software, a gente tem uma série de desafios para manter uma estratégia e uma priorização do nosso investimento durante o desenvolvimento de qualquer tipo de solução. E eu vou trazer um pouco melhor para você mais à frente, mas a visão nós precisamos juntar sim pessoas criativas, pessoas com capacidade de entender um contexto e visualizar cenários para resolver aquele contexto. É muito do nosso dia a dia quando a gente está falando de desenvolvimento de software. A gente olha para o cenário, olha para o desafio, entende o desafio do cliente, mergulha nessa jornada do cliente e depois busca os caminhos tecnológicos para atender aquele cenário. Acho que é o princípio básico de qualquer discussão de projeto de software e depois o princípio da materialização. Só que até você chegar nesse caminho da materialização, nós temos enormes desafios, Projeto de software é diferente de um projeto de uma obra civil, Que você tem toda a base estrutural, você tem um planejamento de como vai ser, por exemplo, um mega edifício desses edifícios maravilhosos que nós temos aí em São Paulo, e você tem todo um fluxo de execução dessa obra. No projeto de software, é uma jornada totalmente diferente. E talvez seja isso que algumas pessoas ainda demoram para entender, O quanto é importante você discutir práticas de desenvolvimento, o quanto é importante você trazer o cliente para as discussões, o quanto é importante pessoas profissionais de software se envolverem com as discussões de negócio e o quanto é importante essa visão de colaboração, de entendimento do que é prioritário e do que não é prioritário. Então, anota bem isso, Porque é um grande desafio. Eu vou voltar um momento atrás. Eu comecei a empreender há muitos anos, E numa das minhas jornadas empreendedora, eu criei 2 aplicações, uma voltada para o mercado de locadora. Para quem não conhece, os serviços que você tinha na época de fornecer aluguel de filmes, A gente tinha muitas empresas nessa época e eu construí uma aplicação em Visual Basic 3 para poder gerenciar esse processo. Eu também fiz uma outra aplicação para gerenciar pequenas empresas de automação comercial. Na época era um motivo bem interessante também para estudo, E junto com isso eu colocava em prática os conhecimentos de desenvolvimento de software. E usando o Visual Basic 3, bem lá no início, a gente vivia uma época onde as pessoas queriam fazer todo esse processo de automação, mas os computadores que tinham disponíveis eram muito ruins. Muito ruins, é diferente do momento hoje. Quando você chega para oferecer um serviço, praticamente agora você já oferece dentro de um ambiente de cloud, Antigamente você tinha que instalar esse serviço dentro lá da máquina da pessoa que estava contratando o seu software. E isso dava maior trabalho, Porque muitas vezes aquele computador era montado com várias peças de outros computadores velhos. Era uma história bem interessante. Quem viveu esse momento sabe muito bem
o que eu estou falando. Mas o que é que isso tem a ver com esse bate-papo de hoje, Ramon? É para mostrar para vocês também que eu já vivi esse cenário, que é o tema principal desse podcast, que a gente falar de criatividade e inovação e ao mesmo tempo conseguir gerenciar esse backlog de desenvolvimento de software. Então eu, como empreendedor, desenvolvi mais de uma solução de software, tá? E em determinado momento surgiu, você vai pesquisar depois, um clipezinho, um assistente do Office. Eu achei aquilo fantástico quando a Microsoft lançou esse clipe e apareceu uma oportunidade de incorporar aquele mesmo conceito de quando você abrir a aplicação, carregar o Clips dentro da minha aplicação. Né? Eu não lembro se era carregando uma dependência do Office ou era um componente de terceiro que eu estava incorporando no projeto. O fato é, eu dediquei o maior tempo para entender esse processo, né, e como incorporar isso dentro da minha aplicação. E quando eu carregava a tela de login, eu incorporei esse clipe, que era um pequeno assistente que aparecia na tela, que no final do dia eu dediquei uma grande energia para fazer isso e não gerou valor nenhum, tá? Para o meu cliente, porque eles bastava entrar na tela de login e entrar na aplicação. E eu fiz uma mega implementação para fazer esse assistente, né? Pesquisa depois aí para você ver. E aparecer na tela esse clipe, né? E isso foi muito importante. Eu acabei pagando um preço caro, porque eu poderia ter dedicado o meu tempo, que já era curto, para fazer outras coisas. E eu fiz essa implementação que não tinha efetivamente valor de negócio. E por que isso é importante, né? Dentro dessa discussão de inovação, criatividade, né? E transformação digital. Nós somos hoje estamos recebendo milhares de informações, milhares de tendências, milhares de ideias relevantes. A tecnologia evolui muito rápido, então surge muita coisa todos os dias. E as pessoas acabam ficando sem conseguir medir o direcionamento do seu tempo, dos seus investimentos. E isso acontece também nos seus projetos de software, tá? E é esse o ponto importante que eu quero contar para vocês, direto da trincheira, baseado em casos reais, cenários que eu tenho acompanhado em projetos, tá? Pelo menos nos últimos 15 anos, em projetos de grandes companhias, onde eu vejo esse tipo de cenário. Eu estou trazendo para vocês aqui, para a gente promover um bate-papo direto da trincheira, que é a ideia desse canal que a gente conversa sobre estratégia de software. Aproveita para compartilhar com outras pessoas também. É muito relevante trazer mais pessoas na discussão. Participe sempre que possível, interagindo, compartilhando, comentando. É muito bom receber seu feedback, hein? E a gente trazer mais pessoas para falar sobre esses temas, porque são temas que você não encontra por aí, tá? E é essa a minha ideia, trazer esses insights direto da trincheira. E um insight muito importante, que com certeza vale $1 milhão, vocês vão lembrar de mim em algum momento, é justamente essa questão de priorização do backlog. Então, muitas vezes você acompanha diversos cronogramas, diversos planejamentos, e quando você vê na prática, a execução não necessariamente acontece na mesma linha que foi planejada. E aí é esse o grande gap, o grande desafio na parte de gestão que nós temos nos projetos de software. De um lado, nós temos pessoas altamente criativas, né, e capacitadas para implementar. Mas às vezes elas também se distraem. Por mais que você visualize que tem um planejamento envolvido, se as pessoas não tiverem uma visão de propósito, tenha certeza, tá? Que muitas vezes implementações vão surgir ao longo do caminho que não necessariamente resolvem o problema do cliente. Olha que interessante e que provocação fundamental para os seus projetos de software. Quando a gente fala de desenvolvimento de software, a gente está falando de um ambiente altamente criativo, né? E aí existem implementações que, por mais que nós somos apaixonados por desenvolvimento, existem áreas de interesse, existem contextos de interesse. Às vezes as pessoas estão com vontade de fazer outra coisa e não aquela implementação que vai trazer um valor para o cliente. Por isso é importante, quando você planejar um projeto de software, sempre trazer as pessoas
a visão de negócio. E baseado também na visão de negócio, rediscutir, tá? A cada sprint, como vocês vão impactar o cliente. Isso vai ajudar bastante as pessoas a priorizarem o backlog. Eu falo como profissional de tecnologia, eu falo como profissional que estuda projetos de software e eu estou aqui compartilhando com vocês para que juntos sejamos agentes de transformação. E é muito importante todos entenderem. Quantos de vocês conduziram implementações que não necessariamente eram aquela implementação para a entrega daquele sprint? Ou que priorizou uma implementação do final da fila porque você achou que era mais divertida, que teoricamente era mais desafiadora e não necessariamente traz o valor imediato para o seu cliente, ou seja, traz aquele impacto. E eu tenho observado isso de um volume muito grande em N projetos de software, tá? Então, tá o fato que a gente precisa discutir esse tema com muita frequência. E o melhor caminho que eu encontrei para discutir esse tema com as equipes de desenvolvimento é justamente discutir o propósito. Porque se as pessoas não estiverem conectadas com o propósito, elas não vão ter parâmetro para se auto-organizar. E esse é o princípio fundamental. Não adianta simplesmente você estabelecer um cronograma se as pessoas não têm uma visão do propósito, do quanto o que elas estão fazendo vai impactar na vida das pessoas que vão consumir aquele software, tá? Então, esse é um tema até difícil de ser tratado. E eu vou contar para vocês o porquê. Eu falo para vocês que é muito importante essa questão da criatividade, é muito importante essa questão de entender o desafio, de reagir ao desafio propondo cenários diferentes. E a gente não pode impedir o ambiente de inovação, ele é fundamental para a sobrevivência, é a nossa essência, o nosso sangue, o nosso oxigênio nos projetos de software. Porém, a gente precisa canalizar toda essa energia positiva, toda essa boa vontade de execução numa trilha, numa jornada que consiga transformar em valor, tá? Porque senão vocês vão ficar simplesmente dedicando muita energia sem entrega de valor. E se você não consegue ter uma entrega de valor, vocês não vão impactar com toda essa energia de pesquisa e desenvolvimento, de testes de novas soluções, porque não vai estar trazendo valor para o cliente, para o negócio, para toda a organização que vocês estão implementando soluções tecnológicas, tá? E isso é um enorme desafio. Eu vou falar para vocês de cenários que eu já participei diretamente e vou te falar, tá? É difícil. É difícil quando você entra numa pauta para acompanhar uma execução de um sprint e visualiza uma implementação que não faz parte do sprint, tá? E eu não estou dizendo para você que é uma implementação ruim. Pelo contrário, são muitas implementações fantásticas que às vezes você é obrigado, em função de estar alinhado com o propósito, declinar aquela implementação, mesmo sendo uma implementação fantástica. Por quê? E aí eu digo, compartilhei e compartilho muitas vezes com as equipes de desenvolvimento. É muito difícil ver uma coisa fantástica feita, porém, aquela visão, aquela implementação, ela não vai trazer o valor de negócio naquele momento do cliente. E aí é importante você criar essa consciência. A gente tem que manter e cultivar as boas ideias e montar um backlog de boas ideias. A gente não está falando para não ter boas ideias. É esse o ponto chave da discussão. E eu digo para vocês, para mim é uma situação muito difícil ver uma solução fantástica que foi implementada com muito bom gosto, com muita qualidade, porém não é uma solução daquele sprint. Não é uma solução que vai entregar um valor para aquele cliente naquele momento. Talvez daqui um longo tempo faça sentido. Então você precisa criar no grupo de trabalho essa visão do propósito e que boas ideias precisam sim ser catalogadas e organizadas em um backlog de inovação. Geralmente as equipes precisam ter
um backlog específico para isso e eles vão colocando paralelamente junto com os sprints os ciclos de transformação, tá? Não significa que o backlog principal que estava sendo executado não era um backlog de inovação. É aí o ponto-chave que todo mundo precisa entender, aquela pegadinha, né? Principalmente projetos de transformação, você está inovando numa velocidade absurda, frenética, tá? Só que se você colocar coisas daqui 2 anos na frente, ou que não está impactando a entrega de valor de construção de uma base daquele cliente naquele momento, você não vai estar inovando, tá? Você está trazendo uma mega solução tecnológica, só que aquela solução tecnológica não traz a felicidade do cliente naquele momento. E aí, a importância de você trabalhar movido por um propósito. Daí a importância de todos entenderem as dores, os desafios dos clientes, para que construam essa jornada incremental, tá? De valor. E junto com essa jornada, vocês vão trazendo as inovações. Junto com essa jornada, vocês vão trazendo todo o processo de transformação. Porque senão vocês resolvem problemas que o cliente não tem. E aí, quando você está resolvendo um problema que o cliente não tem, você cai num desafio enorme dos projetos de software, que é produzir soluções fantásticas que não traz valor de negócio, o cliente não usa e isso representa um desperdício de milhões e milhões, né, de reais, de dólares. Pode escolher a moeda que vocês desejarem. O prejuízo é gigante, tá? E é uma preocupação constante, porque na velocidade com que a gente tem que executar os projetos de software, isso acaba drenando a capacidade de inovação da equipe. Imagina se todo mundo colocar em prática todas as boas ideias no mesmo momento, tá? Sem um objetivo, sem um propósito. Então, é muito importante todos entenderem que a questão não é a inovação. A inovação, ela tem que acontecer. Eu acho que inovação é obrigação. Só que você precisa estabelecer uma cadência de entrega de valor. Se você não alinhar o seu processo de inovação com uma cadência de entrega de valor e a equipe está alinhada com essa cadência de entrega de valor e o quanto aquela escadinha de inovação que você está construindo está agregando o valor na transformação do cliente, você simplesmente vai produzir software por produzir software. E vai produzir software que não entrega valor, que não traz o cliente na jornada, ele não vai usar a sua solução, vai criar caminhos alternativos e vai continuar no mesmo loop, tá? E aí é o grande desafio desse momento que nós estamos vivendo de transformação. Esses desafios sempre aconteceram, tá? Na indústria, é normal. O fato é que você precisa ficar atento para contribuir com o ciclo de evolução, com o ciclo de entrega de valor. É um caminho que tem que ser recorrente, tá? Porque naturalmente, e a parte positiva é muito boa, as pessoas se empolgam demais. Eu sou uma pessoa também muito empolgada quando eu estou falando de software, e a gente tem que estar sempre aterrissando. Eu chamo de aterrissar, colocar o pé no chão, olhar para o horizonte e estar desenhando e atualizando essa jornada de transformação. E essa comunicação entre as equipes é o principal desafio, tá? Fazer todos se comunicarem, todos terem essa visão, porque naturalmente eles vão se perder. Essa visão, ela se perde ao longo dos sprints, tá? A gente mergulha tão profundo nas discussões tecnológicas que se a gente não voltar, dar um passo para trás e revisitar se aquilo ali está alinhado com aquele propósito, se aquela implementação está alinhada com aquele sprint daquele momento, vocês vão investir em soluções tecnológicas que não estão alinhadas. Então, é realmente um tema desafiador nos projetos de software, que eu compartilho aqui com vocês com tranquilidade, para a gente promover uma discussão de melhoria dos nossos projetos de software. É um desafio comum, e aí quando você vê pessoas altamente empolgadas, né, construindo soluções fantásticas, porém não estão alinhadas com o propósito, o que acontece? As pessoas desmotivam, acham que elas não estão contribuindo para o projeto. E na verdade é a visão do que contribuir naquele momento.
Parou para pensar sobre isso? Você já viveu algum contexto parecido com o que eu estou desenhando aqui para você? Então, esse é um ponto muito importante e é um ponto também muito delicado de você discutir e de você até posicionar dentro de um projeto de software. Mas é um ponto que todos precisam reconhecer esse desafio e trazer de forma amigável para a mesa de discussão. Então, quando você estabelece uma priorização de implementação e você não segue essa priorização, você não está priorizando a entrega de valor. Você está priorizando implementar o que você acha mais confortável, mais interessante, o que está mais no alto da discussão nesse momento. Então, surgiu uma tecnologia nova, eu já quero implementar essa tecnologia nova, eu estou aqui ansioso, empolgado. Mas qual é o propósito? Qual é o nosso propósito, né, como agente de transformação? Então, é uma discussão que todos precisam ter. Discussões de inovação precisam acontecer no fórum de inovação. Até porque você precisa homologar soluções, compartilhar a experiência com todos e trazer de forma gradual para dentro do ciclo de execução. Você não pode simplesmente surgiu alguma coisa e vai colocar sem fazer nenhum teste, sem entender como usar aquela nova solução. E isso acontece com mais frequência do que todos imaginam nos projetos de software. E é o grande trabalho que tem que unificar todo o time de desenvolvimento, todo o time de gestão, todo o time de estratégia, tá, da organização. Por quê? É um trabalho colaborativo, tá? Então, dessa forma, todos entendendo qual é o propósito, qual o objetivo, como vocês vão conseguir incrementar valor na jornada do cliente, vocês vão conseguir estar sempre se questionando. Essa implementação faz sentido agora nesse momento? Sim ou não? Tente se colocar no lugar do cliente. É muito importante. Talvez esse seja um outro grande desafio que nós temos na área de tecnologia. A gente às vezes segue uma linha muito técnica e esquece de se posicionar, de novo, se posicionar como uma pessoa que vai consumir aquele serviço, né? Então, se você estivesse consumindo aquele serviço, você estaria satisfeito com a situação atual hoje? Então, os times devem se perguntar sobre isso. Dessa forma, vocês vão conseguir desenhar um ciclo de inovação para os problemas que aquele cliente está tendo. E não um ciclo de inovação para resolver coisas que você está com vontade de experimentar. E muitas das vezes, o backlog que a gente implementa não necessariamente é aquele melhor backlog do mundo, né? É aquele backlog que eu estou com vontade de fazer hoje. Na verdade, isso acontece em todas as profissões. Você acha que todo mundo trabalha com tudo ao mesmo tempo, somente com as coisas que deseja fazer naquele momento? Então, isso faz parte do dia a dia, tá? E a gente tem que trabalhar uma forma de equilibrar esse trabalho para que a gente consiga realmente atingir os nossos objetivos. E não existe melhor satisfação do que a gente planejar uma execução, construir uma implementação e ver o nosso cliente feliz, satisfeito, usando a nossa solução. Isso é fantástico, talvez esse seja um dos grandes benefícios da nossa área de desenvolvimento de software, é olhar esse horizonte, entender o tamanho da transformação que nós conseguimos viabilizar com as nossas implementações tecnológicas, né? Então, hoje, com esse mundo hiperconectado, global, com internet, com dispositivos e consumidores, né, usando soluções tecnológicas, e eu gosto muito de falar, os clientes finais, eles às vezes usam mais tecnologia do que nós que desenvolvemos tecnologia, né? É bem interessante isso. Às vezes eu paro e fico observando pessoas comentando sobre tecnologia, e são pessoas que são leigas, né? E é um novo momento, porque lá no passado, quando eu comecei, não existia isso. A gente fazia um desenho numa tela, as pessoas achavam o máximo. Hoje as pessoas chegam demandando tecnologia, demandando comportamentos tecnológicos. Isso é muito bom, a discussão está cada vez mais elevado o nível de maturidade das discussões, e isso aumenta também os nossos desafios de promover soluções cada vez mais conectadas
com esse propósito do cliente. Mas é dessa forma que nós vamos conseguir ajudar as empresas a atravessar esse abismo de transformação digital. É um abismo gigantesco, tá? E empresas de todos os tamanhos acabam batendo nesse paredão da transformação digital. Não importa a história, não importa se tem dinheiro, não importa o tamanho da empresa. O desafio de transformação digital é grande para todas as empresas, principalmente para as grandes, porque você precisa fazer esse trabalho colaborativo com o maior número de pessoas. Então você precisa estar sempre rediscutindo o propósito. E aí, talvez esse seja o melhor caminho para você unificar a inovação, a criatividade e a construção de soluções nos projetos de desenvolvimento de software. É um tema muito importante que eu estou trazendo aqui na discussão para vocês, para que provoque uma discussão dentro dos seus sprints, para que você possa refletir, né? Se você já se empolgou demais em alguma implementação e esqueceu de fazer a implementação que era necessária, e se você já percebeu isso também nos projetos que você trabalha. Então, o mais importante de tudo, numa discussão como essa, é você refletir. Porque você vai começar a analisar o seu projeto de software com uma outra ótica. E você vai ver que, às vezes, você pode estar falhando e ninguém falou com você. E você vai simplesmente, através desse bate-papo, aumentar o seu resultado, aumentar a sua eficiência como profissional de tecnologia também, como agente de transformação. E a gente tem que saber equilibrar, tá? Como criar um valor incremental para o seu cliente. E isso vai organizar a sua estratégia de planejamento, de delivery, o seu processo de transformação e como você, de uma forma próxima ao cliente, vai fazendo essas entregas de valor. E priorizar a sua execução é fundamental. Valorizar todas as boas ideias é fundamental. Catalogar principalmente, tá? Ao longo de todos os projetos que eu participo, sempre surgem muitas boas ideias. E eu faço questão de repetir com muita frequência. Tragam as boas ideias. Vamos abrir discussões sobre as boas ideias, porque elas são relevantes. Muitas vezes você está trabalhando em um processo, surgiu uma outra visão, e aí você pode trazer essa visão dentro de um fórum específico e discutir, porque às vezes essa visão ela é tão boa que ela precisa ser rediscutida e até envolvendo outros clientes de outras áreas, porque o processo vai mudar para todo mundo, né? Então, é super relevante você criar esse conceito também de catalogar as ideias, porque não necessariamente você consegue fazer ao longo da jornada tamanhas mudanças no seu processo de desenvolvimento. E esse é um ponto importante, né? Às vezes você tem uma ideia que vai revolucionar o processo. Catalogue, descreva, marque uma reunião para discutir sobre a mesma, ou tenha um backlog na equipe sobre esses temas que apareceram e promovam essas discussões para que isso se transforme em próximas sprints, tá? Porque senão você para sempre todos os seus projetos para ter sempre discussões sobre as boas ideias e você precisa ter entregas, tá? Então, essa visão de orientar o trabalho a um delivery, a uma entrega, é fundamental. É dessa forma com que vocês vão conseguir conduzir uma transformação. Senão, o processo de mudança é tão grande que ele não se encaixa. Não dá tempo você fazer a transição, tá? Esse é um desafio dentro dos projetos de software. É um desafio que as pessoas não comentam, mas os projetos de software sofrem muito com isso. Ao mesmo tempo que a gente precisa absurdamente de criatividade, de inovação, a gente tem que também pisar no chão, olhar para o horizonte, traçar esse caminho e trabalhar orientado a uma razão, a um objetivo. É o objetivo, tá? A concentração nesse objetivo que vai nos levar ao próximo nível. E esse é um tema muito desafiador.
porque você precisa conduzir isso de uma forma muito transparente com a sua equipe, com todos que estão participando do projeto, para que todos entendam realmente qual é a missão dessa discussão. Porque senão as pessoas, não, então eu não posso fazer mais nada, eu não posso inovar. As pessoas às vezes têm uma percepção equivocada do momento, do que é inovação. E vocês precisam conduzir isso numa trilha de transformação. Porque você vai catalogar toda essa visão e transformar numa entrega de valor. E aí vocês vão observar que é experiência própria, tá? Naquele momento que você está implementando essa entrega de valor, que é a inovação que vocês combinaram, vão surgir novas ideias ou vão surgir novas tecnologias e as pessoas vão tender, inclusive, a se distrair nessas outras discussões que aquela discussão que estava sendo implementada já não está mais relevante, tá? E aí é o desafio de todos vocês, profissionais de software, sempre chamarem a razão da discussão do propósito, de como tornar aquela entrega mais importante para aquele cliente, tá? Dessa forma, vocês vão ter uma conquista incremental de valor da transformação que vocês estão conduzindo. E vocês vão trazer o cliente para próximo. Não existe coisa melhor do que você trabalhar próximo ao cliente, do que ele evoluir a solução junto com vocês, porque vocês diminuem todo o ciclo de discussão e tornam o processo inovador e mais ágil, tá? Então, desenvolvimento de software é diferente de tudo que vocês imaginam. Essa é uma discussão muito importante. Eu comecei comparando com o modelo de uma construção civil para vocês fazerem uma referência, onde eu tenho uma planta de um projeto. Só que a jornada, eu posso ter uma visão até de como construir um software, mas essa jornada é uma missão. É uma missão. Vocês sabem, quem participa de projetos de software sabe muito bem o que eu estou falando. Então, é muito fácil, ao longo da sua jornada, vocês, por conta própria inclusive, tá, desviarem dos objetivos. E não é desvio mal intencionado. É que às vezes a gente se empolga com uma outra coisa e naturalmente a gente acaba perdendo o foco do objetivo principal daquela entrega de sprint. Imagina que eu estou falando de um contexto de um sprint. Imagina se eu estivesse falando de uma entrega de 1 ano de trabalho, né? Então, é para você refletir o tamanho dos desafios nos projetos de software. E hoje eu não estou falando efetivamente de uma questão técnica, eu estou falando de uma questão de estratégia. Porque se você não trabalhar em cima de uma estratégia, se você não conseguir conectar as pessoas ao redor de um propósito, vocês vão ter ilhas de trabalho. E esse é um desafio e um problema comum nos projetos de software. As pessoas desconectam de si, cada um constrói a sua própria célula de inovação e trabalham por conta própria, independente do fluxo do backlog. E isso acaba atrasando muito o desenvolvimento das soluções. Conversem, se conectem, discutam o propósito, trabalhem juntos, porque isso é fundamental. E estejam atentos quando vocês conversarem com os clientes para capturar todos os sinais, dificuldades, desafios de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Daí vocês vão traçar esse caminho de inovação atendendo às dores efetivas do cliente. E vocês vão ver que o índice de satisfação de vocês vai multiplicar absurdamente, porque você vai conquistando o cliente de vocês, os parceiros, os colaboradores internos, de forma incremental. E vocês vão perceber, tá, que ao longo da jornada vocês vão ter novos desafios e vocês vão conseguir reagir a esses desafios com mais qualidade, com mais assertividade e principalmente, né, conquistando o valor, conquistando o propósito. Então vocês precisam sempre se organizar
E toda vez que uma discussão estiver aparecendo aquela discussão na nuvem, aterriza todo mundo. Gente, qual o nosso propósito? Como nós vamos conquistar o nosso desafio? Parece simples, mas as pessoas esquecem todos os dias desses objetivos que eu acabei de perguntar para vocês. Façam um teste, reflitam vocês sobre os desafios, né, na execução de um projeto de software. Eu nem entrei aqui, nesse momento não é a pauta de hoje, sobre os desafios de arquitetura, né, decisões tecnológicas, porque é outro horizonte de discussão. Aqui a gente está mais concentrado nessa questão da nossa priorização, ou seja, como nós construímos a nossa escala de evolução. E a gente vai inovando por blocos. E ao longo dessa inovação, desses blocos, vão surgir mais blocos de inovação. Porque é dessa forma que, cada vez que você mergulha mais no negócio, você vai tendo novas ideias. E isso é fantástico, tá? Eu incentivo muito todas as ideias que chegam. Porque a gente tem que sempre estar aberto a olhar e refletir. Será que essa visão que eu estou tendo aqui está fazendo sentido? Então, quando você pega ideias diferentes, você vai refletir sobre essas ideias e você pode rever processos, inclusive antes mesmo de implantar um processo ou desenhar um processo que você acabou revendo que não faz sentido. Então, você vai trazer todos numa discussão para rever essa execução e isso, quanto mais rápido você tomar uma decisão, mais barato vai ficar para o seu projeto. Porém, quando você priorizar um andamento de uma atividade, é muito importante todos entenderem que aquela execução daquele processo, naquela cadeia de execução que foi combinada pela equipe, tem um objetivo de ter uma entrega de valor. Então, se você pula para a última porque você acha mais divertido, aquela última que vai tratar um assunto novo que você quer pesquisar e conhecer, é muito importante que isso seja uma decisão da equipe. Que isso seja combinado, que o somatório, né, de todas essas partes tenha uma entrega de valor alinhada com o propósito que vocês estão executando naquele sprint. Não tem problema, desde que esteja alinhado. Porque se você parte para a última implementação e esquece de implementar implementações anteriores e acaba que você se perde no caminho e não consegue entregar as anteriores, você vai trazer uma peça no final, né, que não se encaixa no problema do cliente naquele momento. E aí aquela história, você fez uma coisa fantástica, muito boa, só que não entrega o valor naquele ciclo. E isso é muito difícil quando você está liderando um time de pessoas fantásticas e você acaba lidando com esse tipo de discussão. Eu falo para vocês por experiência própria, tá? Para mim é dolorido, porque eu venho do mercado de software, tá? A minha vida é desenvolvimento de software. Lido com essas discussões diariamente há mais de 25 anos sobre estratégia de desenvolvimento de software. Olhando para esses contextos, vejo implementações fantásticas e às vezes nós temos que declinar implementações fantásticas. Por quê? Porque elas aconteceram fora do contexto e vão acabar nos desviando na visão da estratégia, na visão do nosso propósito. E aí é muito chato, né? Você ter que chamar uma pessoa que fez um trabalho fantástico, que tem uma contribuição fantástica com o seu projeto, tá? E, olha, falar, o que você fez não está trazendo valor para o nosso projeto. Uma pausa para pensar sobre isso. É muito chato, né? Você vê uma pessoa super motivada, trazendo coisas, só que aquela peça que está sendo construída não estava nem planejada para ser executada, mas apareceu. E agora, o que é que você faz? Quantas vezes vocês já viram isso? Quantas vezes vocês fizeram isso? Então, esse é o momento de reflexão sobre inovação, sobre criatividade e sobre gestão dos projetos de software. É um enorme desafio e eu trago para vocês com tranquilidade para vocês discutirem também sobre os projetos de vocês. Será que vocês já viram isso em algum lugar? Comentem comigo. É interessante saber, tá? Eu observo esse tema com muita frequência e estou trazendo para vocês várias visões
mudando a ótica, inclusive, de quem está recebendo uma entrega dessa. E você precisa olhar do outro lado, tem um lado do cliente também, que estava aguardando aquela implementação e ela não apareceu. Então, o cliente vai achar que a equipe não priorizou ele. Então, vocês já viram isso também dentro das empresas? É triste, né? E acaba quebrando a relação de confiança, né, entre a área de negócio e a área de tecnologia. E, no entanto, está todo mundo trabalhando com objetivo, tá? Todo mundo objetivando fazer o melhor de si. Só que esqueceu de calibrar, né, aquele ajuste fino, muito fino, que faz uma diferença absurda na entrega de valor dos seus projetos de software. E profissionais de tecnologia estão hoje presentes em discussões de estratégia das empresas. Só que quando você colocar o chapéu de uma discussão de estratégia, pense como estratégia. Pense o que é relevante para a companhia. Pense quais são os desafios da companhia. Pense como a tecnologia pode ajudar os desafios. Antes de você pensar em desenvolver tudo que está sendo discutido. Como assim, Ramon? Quantas vezes você entrou numa discussão de negócio? Quantas vezes você entrou numa discussão qualquer, fora do seu contexto, e não queria nem estar ali, né? Primeiro. Segundo, entrou ali e já estava pensando, antes do cliente falar, de como codificar tudo aquilo. E aí você já saiu da reunião com a solução pronta, sem nem entender o problema de negócio. E aí você saiu daquela reunião pensando naquela outra coisa que você estava pesquisando, que você acha muito legal, porque a Microsoft acabou de anunciar uma nova tecnologia. Você está trabalhando em um outro contexto. Essa é a mais pura realidade, tá? E a gente tem que refletir sobre o nosso propósito. Então, é um trabalho que você, profissional, trabalhando dentro de uma equipe, você liderando uma equipe, você, como parte de um grupo, precisa trazer a discussão. Qual o propósito, né? Como vocês vão conseguir entregar o valor? Qual o objetivo da companhia, né? Como vocês vão estar somando ao objetivo da companhia? Como vocês vão conquistar aquela área de forma incremental, baseado nas entregas que vocês vão executar? Como catalogar essas discussões de inovação, né? Como incorporar essas discussões de inovação entregando valor para os sprints dos clientes, para os sprints de desenvolvimento que vocês estão construindo o produto de vocês. Então, é o desafio. E muitas das vezes, os profissionais de tecnologia, eles não entram nessa discussão. Simplesmente executam, tá? E aí eu estou trazendo justamente essa reflexão para todos vocês. E me colocando junto com vocês. Porque eu acabo acompanhando com muita frequência esses desafios. E aí você percebe equipes, né, conseguindo fazer transformação, equipes sem conseguir fazer transformação. Já pararam para ver isso? Vocês já participaram de algum projeto assim? Vocês já perceberam isso? Vocês já implementaram alguma coisa que não estava entregando valor naquele momento? Não necessariamente é uma má ideia, é uma feature que o cliente vai precisar. Não é isso que a gente está discutindo, né? A gente está discutindo o momento de você entrar ou não naquela pauta. E aí, essa é a questão principal para você calibrar a entrega de valor. O quanto vocês, como profissionais de software, como agentes de transformação, estão impactando efetivamente. Porque impactar não é simplesmente colocar força total e esquecer do universo. Você precisa mirar, tá? Você precisa estar sempre ajustando, porque é muito dinâmico. Às vezes você está preso a vida toda ali olhando para um código e esquece todo o ecossistema que você está transformando. Então vocês precisam dar uma respirada, olhar para o ecossistema, olhar ao redor, o quanto, né, essa solução que você está fazendo, que está sendo executada naquele sprint, vai trazer valor após aquele delivery que a equipe vai entregar. Não é? Então é muito importante estar sempre rediscutindo essa questão, porque é a dinâmica, tá? Você vai ter que ter entregas cada vez mais ágeis, né? E para você ter agilidade e entender o fluxo, você precisa participar dos fluxos de discussão também, tá? Não é simplesmente escrever um código, não é simplesmente usar a melhor tecnologia, é olhar para o horizonte de entrega de valor e
promover essas discussões com todos que participam dos projetos de desenvolvimento de software. E aí, a cada ciclo, as ideias que foram chegando, vocês precisam catalogar essas ideias e promover discussões que podem virar um backlog totalmente de inovação, né? E na execução desse backlog, vocês vão conseguir realmente ter toda a tranquilidade para materializar aquela mudança, que ela pode gerar impactos em outras coisas. Porque às vezes você está olhando para um contexto naquele momento, olha, vou fazer isso aqui, vou mudar isso aqui tudo agora, né? Porque eu tô com vontade de mudar agora, achei bem interessante, se eu jogar tudo isso fora, jogar isso aqui desse jeito, vai ser assim. E aí, às vezes, você esquece que você está trabalhando em um projeto complexo, que tem outras dependências, né? Então, é muito importante olhar para uma visão 360 graus do tamanho do impacto daquela mudança. E aí você vai conseguir fazer um movimento, né, prevendo as possibilidades de falhas. E ainda só vai sofrer o risco de ter falhas, né? Porque cenários que você não conseguiu capturar, não conseguiu evidenciar, simular dentro do contexto que você trabalha. Quantas pessoas eu já vi, né, atuar em aplicações e esquecer processos de negócio dos clientes? E aí fez uma solução fantástica e inovadora de transformação, só que esqueceu da jornada. E o cliente fala, não, eu só faço isso. E vocês esqueceram de mim, tá? Isso é uma coisa muito triste, porque às vezes a gente acaba colocando uma energia muito grande, dedica bastante para fazer e não calibrou efetivamente o propósito, tá? Então, esse é um desafio comum dos nossos projetos de software. Muito obrigado pela presença de vocês. É um enorme prazer estar sempre falando sobre software. Compartilhem esse bate-papo, me mandem outras sugestões e estejam atentos, né? Sempre para organizar qual é o propósito do sprint que vocês estão desenvolvendo. E calibrem essa visão do propósito com todos que estão participando. Dessa forma, vocês vão ter uma entrega contínua de valor. Todas as grandes ideias que surgirem são importantes de serem discutidas, mas criem momentos para essas discussões para que vocês consigam manter o fluxo de inovação, tá? Senão vocês vão parar toda hora o projeto de vocês para estar discutindo coisas que não são relevantes para aquele momento daquele sprint. Às vezes é relevante para toda a organização, mas para aquele momento, se vocês pararem também e quererem implementar tudo ao mesmo tempo, vocês não vão conseguir estabelecer uma entrega de valor. E se vocês não entregam valor, vocês não atendem à expectativa do cliente de vocês, à expectativa do negócio, à expectativa dos parceiros, à expectativa de outros colegas de vocês também, que trabalham dentro da mesma organização. Então, estamos aqui falando sobre estratégia de software. Compartilhe. Quem quiser conhecer um pouco mais como nós podemos ajudá-los nesse processo de transformação, recomendo visitar o devprime.tech e descubra como utilizar o stack do DevPrime para desenvolver o seu primeiro microservice em 30 minutos, tá? Usando nossos aceleradores, práticas de desenvolvimento que vão padronizar toda a sua estratégia de arquitetura e desenvolvimento de aplicação, com comportamentos inteligentes também, retries, code breaking, observabilidade para o mundo desses sistemas distribuídos. Até a próxima!